Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Eduardo Moura, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 77ª sessão ordinária em 15 de setembro de 2011. Presidência do senhor vereador Ivanir de Mello, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Vera Lins, Dr. Jairinho, Patrícia Amorim, Ivanir de Mello, Tio Carlos, Argemiro Pimentel, Nereide Pedregal e Dr. Edson da Creatinina, 8, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h10. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Cristina, anota aí, então. Na página 5. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é a senhora vereadora Tereza Berri, que dispõe de 20 minutos. Senhores vereadores, funcionários, eu subo a esta tribuna, mais uma vez, para abordar um assunto que aparentemente já está encerrado, mas que, na minha avaliação, não está, não. Refiro-me ao PL 1005, que, como eu já disse aqui, em outras ocasiões, foi um projeto de lei que, infelizmente, sofreu vários atropelos, a começar, que eu acho que raríssimas vezes aconteceu o mesmo nesta casa, um projeto que teve da Comissão de Justiça e Redação 2 pareceres. Inicialmente, um pela constitucionalidade. Depois, publicada a constitucionalidade, um dos membros da Comissão de Justiça e Redação, melhor, o presidente, declarou, na presença de vários servidores municipais e de alguns vereadores, dos quais eu me incluo, que ele não havia assinado aquele parecer e que ele era favorável à inconstitucionalidade. Imediatamente, se fez um novo parecer, ele assinou pela inconstitucionalidade, eu também, encaminhamos um ofício ao presidente, propondo a nulidade daquele primeiro parecer, mas não houve sequer a publicação ou qualquer referência àquela questão. Mas eu vou ter que voltar ao PL 1005, sim. E volto ao PL 1005 por entender que o trâmite desse projeto, ele feriu muito o regimento desta casa. Aliás, ultimamente o regimento vem sendo muito atropelado. E é exatamente por esta razão que eu estou encaminhando ao excelentíssimo presidente desta casa um requerimento com seguinte conteúdo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vimos na forma regimental solicitar
as devidas correções relativas ao trâmite do projeto de lei 1005 de 2011, uma vez que sua aprovação em segunda discussão não obedeceu aos comandos do regimento interno desta Casa de Leis. E aí nós entramos nos fatos. Resumidamente, eu ainda faço questão de ler esse requerimento para que ele conste, para que ele seja publicado e todos os vereadores que leem o regimento interno possam fazer uma análise do conteúdo deste requerimento. Então, nós colocamos, dos fatos, no dia 13 de setembro passado, houve a votação em primeira discussão do PL em Foco, que recebeu 14 emendas. No curso do expediente, foram aprovadas as emendas 1, 3 e 4, sendo a primeira do Poder Executivo e as demais aprovadas por iniciativa dos senhores vereadores, ratificadas pelo prefeito. As referidas emendas receberam parecer do vereador Luiz Carlos Ramos, no sentido da constitucionalidade, sendo consignada a ausência do presidente da Comissão de Justiça e Redação. As demais emendas foram rejeitadas em bloco. Aprovado o PL emendado, o vereador Adilson Pires, líder do governo, solicitou a dispensa da redação do vencido. A dispensa da redação do vencido foi aprovada por 28 vereadores. Encerrados os trabalhos, o presidente convocou a sessão extraordinária para a mesma data, às 20h30. Abertos os trabalhos, em sessão extraordinária, o PL 1005 veio em segunda discussão e, consequentemente, foi aprovado por 32 vereadores presentes e rejeitado por 14 dos outros vereadores também presentes. Quando nós falamos da violação do regimento interno, em função do artigo 243 do nosso regimento interno desta Casa, os projetos de lei emendados deverão ser despachados à Comissão de Justiça e Redação antes de serem votados em segunda discussão. A referida comissão possui um prazo de 5 dias para redigir conforme o vencido. Desta maneira, a aprovação do requerimento do vereador Adilson Pires teve como efeito a votação da forma regimental e, na mesma linha, a supressão das prerrogativas da Comissão de Justiça e Redação. No artigo 58, combinado com 69, em outras palavras, redigir o vencido em segunda discussão, ou seja, para que haja a segunda discussão, tem que existir a redação do vencido, isso todos nós sabemos. Por quê? Porque o projeto sofreu emendas e ali é nova, digamos assim, a nova cara que se deu ao projeto, como eu costumo dizer. E para que a comissão se reunisse, necessariamente, ela tinha que ser convocada através do DCM da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, já que o dia da reunião não foi um dia de reunião ordinária das comissões, mas sim uma terça-feira. Se fosse na segunda, tudo bem, nós diríamos segunda-feira, um dia de reunião de todas as comissões, então, ordinariamente, a comissão se reuniu. Mas aqui ela tinha que ser convocada extraordinariamente. Eu sou membro da comissão e sequer tomei conhecimento.
Eu não tomei conhecimento que houve uma reunião da Comissão de Justiça e Redação. Eu não tomei conhecimento que se elaborou uma redação do vencido. Absolutamente não tomei conhecimento de nada. Então, ainda pergunto, para que 3 membros da comissão, na comissão, se o terceiro membro não é sequer consultado, não é sequer convocado, não acontece absolutamente nada? Então, também fica aqui a minha observação com relação a essa questão. Mas mesmo considerando o disposto no artigo 208 do Regimento Interno, dispensa da publicação do vencido, devemos notar que dispensar a publicação não significa suprimir o envio à comissão. Nos termos do supracitado dispositivo do Regimento Interno, ou seja, o artigo 243. Isto porque cabe à citada comissão a adequação do texto original com as emendas recebidas, de maneira a preservar o escopo do projeto e evitar antinomias legais. Como eu já disse lá atrás, se houve apresentação de emendas, evidentemente que tem que se elaborar a redação do vencido. Também esclarecemos que a existência de quórum para votação e o princípio majoritário do plenário não são suficientes para superar o regimento desta Casa de Leis, pois se assim ocorresse, estaríamos sempre sujeitos aos sabores da casualidade. Temos sérias dúvidas quanto à capacidade de um simples requerimento afastar o ritual descrito no artigo 243 do Regimento Interno. No nosso entender, o correto seria o encaminhamento para a comissão em tela, seguido da convocação para a reunião extraordinária e também, é claro, que, obedecendo o artigo 73 do inciso 3 desse regimento, e somente depois de extraída a nova redação pela Comissão de Justiça e Redação, o PL emendado deveria ter sido encaminhado ao plenário para a segunda discussão. Em atenção, não somente ao regimento, mas também aos princípios tangentes à administração pública, entre eles a moralidade e a legalidade, o artigo 37, caput, da Constituição da República, entendemos que a votação em segunda discussão ocorrida na sessão extraordinária do dia 13/9 de 2011 está contaminada. Com efeito, a preservação das regras regimentais é uma das garantias do sucesso do projeto de lei, visto que, mantida a existência da votação em segunda discussão, violando o regimento interno, é quase certo que os opositores do PL, do referido PL, terão bons argumentos para buscar anulação do ato na via judicial. Considerando que cabe ao presidente conduzir os trabalhos legislativos, artigo 30, inciso 2 do Regimento Interno, e fazer cumprir o Regimento Interno, artigo 30º também, inciso 3, encaminhamos o presente requerimento visando a declaração de nulidade da citada votação, retornando o PL 1005 de 2011 ao plenário e, após cumprido o ritual descrito no Regimento Interno, encaminhado para competente votação em segunda discussão. Então, o que nós estamos propondo aqui hoje, senhores vereadores,
é que seja anulada a segunda votação do PL 1005. Nós sabemos perfeitamente que não vamos mudar muita coisa, não. Se votado novamente, o resultado será o mesmo. Mas nós temos obrigação de preservar o regimento interno, nós temos obrigação de corrigir as ilegalidades e trabalhar sempre, e nos posicionarmos sempre pela legalidade de tudo que é aprovado nesta casa. E não me venham com história que situações semelhantes já aconteceram aqui por diversas vezes. Não interessa. Se aconteceram e feriram o regimento interno, nós temos obrigação de preservar este regimento interno. É nossa obrigação como vereadores. Eu acho que é o mínimo que nós temos direito e dever de fazer cumprir. Eu espero que o senhor presidente se posicione o mais rapidamente possível. Nós também vamos entrar com uma representação junto ao Ministério Público com o mesmo teor. Anulação da segunda votação do PL 1005 de 2011. Passando para um outro assunto um pouquinho diferente, eu queria dizer aos senhores que tenho recebido, e me está aqui o nobre vereador Paulo Pinheiro, que é vice-presidente da Comissão de Saúde desta casa, e tenho recebido inúmeros e-mails, até telefonemas de pessoas manifestando a sua tristeza, o seu pesar no que se refere ao funcionamento do Hospital Lourenço Jorge, vereador Paulo Pinheiro. Parece que a questão lá é crítica, é séria, é grave, nenhuma providência é tomada, ou pelo menos é assim que chega ao meu conhecimento. Eu vou visitar o Hospital Lourenço Jorge, gostaria imensamente que a Comissão de Saúde estivesse junto, porque ela representa a saúde aqui nesta Casa de Leis, e as denúncias têm sido muitas. Eu acho que a população do Rio de Janeiro está cansada. Está cansada de todo dia ver inaugurar uma UPA aqui, uma UPA ali, uma clínica da família, só inaugurações. Mas funcionar, que é bom, infelizmente, nada vem funcionando nesta cidade, nessa questão especialmente da saúde. Por gentileza, vereador Paulo Pinheiro. Ia gastar um segundo, já gastei 10 pedindo. Não, fique à vontade. Sobre a sua colocação, acho que a Comissão de Saúde não tem o seu presidente, o vereador Carlos Eduardo, eu e o vereador Bencardino, acho que não temos nada, ao contrário, queremos ir, se a senhora me convidar, estarei junto lá na visita aos Lourenço Jorge. A situação é muito grave, realmente, no Lourenço Jorge e outros. Eu não sei se ela teve a oportunidade de acompanhar um caso hoje, que é um caso de livro, que está aparecendo em todos os telejornais, um cidadão que caiu da laje em Xerém, de manhã, foi levado para o posto de saúde de Xerém, que não tem condições de atender, uma queda com trauma de crânio. De lá foi para o hospital de Saracuruna, considerado o melhor hospital do estado, sem dúvida é. Em Saracuruna não pôde ser atendido, segundo informações, estava cheio o tomógrafo quebrado. Colocaram ele numa ambulância e levaram esse rapaz para o hospital Getúlio Vargas, na Penha, onde não teve condição de ser atendido, porque não tinha vaga, não estava cheio. Levaram esse paciente para o Hospital Souza Guiar, onde também não tinha vaga, não pôde ser atendido. Voltou para o Marechal Hermes, para o Carlos Chagas, onde se fez alguns exames, e aí queriam enviá-lo de volta para Saracuruna. A família pressionou e mandou-o de volta, acabou internado no Hospital Salgado Filho, no Meia, mostrando claramente que os governos, tanto o Estado como o município, não cumprem uma decisão judicial que cobra o aumento dos leitos CTI nesses hospitais todos. O Lourenço Jorge é o resultado disso. A emergência está lotada de pacientes graves que deveriam estar no CTI, estão na maca da emergência.
mas também está assim o Salgado Filho, Miguel Couto e o Souza Guiar. Eu lamento profundamente que nesta casa aqui nós tenhamos feito emendas no ano passado, com recursos para ampliar o leite de CTI, e o prefeito não utilizou as emendas, nem as minhas, nem de ninguém, em relação a essa necessidade. E mais grave do que isso, para o Lourenço Jorge, vereadora, nós estamos aqui há poucas horas do início do Rock in Rio, poucos dias. O Rock in Rio terá um serviço médico privado lá dentro. A rede DOR fará o atendimento lá dentro. Mas todos os farão o atendimento, aquele atendimento sabe o que é? Na hora que precisar internar um paciente, ele será jogado na rede de regulação da prefeitura e terá que arrumar uma vaga na prefeitura. E do lado de fora, quem vai atender tudo que acontecer em volta do Lourenço Jorge, em volta do Rock in Rio, é o Lourenço Jorge, que não tem a menor condição de atender mais ninguém nesse momento. Por isso, é um absurdo achar que nós estamos bem cuidados. Estou à sua disposição. Quando me convidar, estarei lá no Lourenço Jorge para a gente mostrar e ver o que está acontecendo lá. Muito obrigado. Obrigada, vereador. É sempre muito bom ouvi-lo, porque o senhor é uma pessoa que conhece com profundidade a questão da saúde no município do Rio de Janeiro e no nosso estado também. O senhor foi deputado estadual, tem um profundo conhecimento no assunto e, lamentavelmente, é isso que o senhor colocou, a eterna romaria. As pessoas saem esse paciente, Xerém, imaginem, teve que percorrer não sei quantos hospitais, ambulatórios médicos, e sabe Deus o atendimento que ele recebeu no final de toda essa peregrinação. A gente fica muito triste porque muitas vezes a população tem uma impressão equivocada do que realmente está acontecendo. Porque a todo momento a gente só vê inauguração para cá, inauguração para lá, parece que a saúde realmente está uma maravilha. Mas me parece que o senhor presidente também quer falar alguma coisa. Senhor presidente. Não, é que o tempo já esgotou, a gente tem que passar. Obrigada. Mas eu gostaria apenas de registrar que eu gostaria também de estar presente nessa visita. Muito obrigada, senhor presidente. Desculpa o excesso. Obrigada, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Esgotado o tempo regimental. Não, esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das propostas recebidas. Requerimento da vereadora Andréa Gouveia Vieira. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia semanal do projeto de emenda à Lei Orgânica número 10 de 2009, de minha autoria, com o vereador Paulo Pinheiro, que acrescenta o inciso 10º ao parágrafo único do artigo 70 da Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autora vereadora Andréa Gouveia Vieira. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia semanal do projeto Decreto Legislativo 267 de 2007, de autoria do vereador Roberto Monteiro, incluindo a meu pedido, que susta por exorbitância do poder regulamentar os efeitos do decreto número 28.246, de 30 de julho de 2007. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1405 de 2011. Autor vereador Agemiro Pimentel. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao Major da Força Aérea Israel Albuquerque de Melo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1407 de 2011. Autor, vereador João Mendes Jesus. Requero a nova mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao pastor Oséias Pereira da Silva, diretor do Educandário Silva, Colégio Batista. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotado a matéria do prolongamento, passa-se à ordem do dia.
Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, boa tarde. Gostaria de chamar a atenção dos nobres companheiros vereadores. O motivo que eu aproveito a oportunidade de me pronunciar sobre os acontecidos nos últimos dias, infelizmente, em relação a mais uma demonstração o quanto as drogas podem prejudicar o cidadão. Falo isso de forma só olharem nos jornais, nos noticiários, acompanharem também nos noticiários televisivos, o incidente provocado por um jovem de 24 anos, estudante de Direito, sob o efeito de drogas. Ele sequestrou um ônibus e, graças a Deus, não causou vítimas fatais. Isso mostra o grau de irresponsabilidade que, infelizmente, muitos jovens, e eu digo isso de uma forma muito triste também, senhor presidente, que cada vez mais nós ocupamos, e sou vice-presidente da Comissão de Prevenção às Drogas, nós temos levado essa comissão para fora da casa, eu e o vereador Jorge Manaia, através de palestras em universidades, escolas do ensino médio, até do ensino fundamental. E a questão da droga, infelizmente, não sei o que está acontecendo, na nossa cidade, eu digo na nossa cidade, sabemos que é um problema de ordem mundial, mas cada vez mais nós temos exemplos de que a droga está destruindo a nossa juventude. Falo isso, não só o exemplo citado do jovem que saiu de uma festa fantasia, sob o efeito de álcool e a combinação de uma outra droga, que aí eu não sei dizer qual foi. Enfim, é o exemplo claro de que nós temos que fazer alguma coisa. Venho chamando a atenção do prefeito Eduardo Paes, que faça algo de mais concreto em relação, principalmente, à prevenção às drogas. Não basta dizermos aqui a questão do crack, que as cracolândias estão levando a vida das nossas crianças, senhor presidente. E nós que passamos a ir às cracolândias, seja de Manguinhos, do Cajueiro, do Antares, crianças de 8, 9, 10 anos, completamente drogadas, e praticamente, senhor presidente, o senhor, eu sei que é da nossa Comissão dos Direitos das Crianças e Adolescentes, está acompanhando esse drama, mas, infelizmente, falta uma iniciativa mais concreta por parte da Prefeitura. Claro, por mais que o secretário Rodrigo Betlin, de Ação Social, tenha tido aí digo, a clareza e o acerto de fazer a internação compulsória, no caso das crianças, mas precisamos avançar mais, porque não adianta apenas levar essas crianças se o tratamento, e aqui nós sabemos que, é claro, a questão da droga não é apenas um problema de polícia, eu até mais digo de forma muito especial, também sei disso, senhor presidente, o problema das drogas é um problema de saúde pública, e por mais que a gente fique triste, nós temos que fazer, hoje esta casa precisa ter uma participação mais efetiva. Quando a coordenadoria assumida pela coordenadora Silvia Pontes, ex-vereadora desta casa, quando eu faço um requerimento pedindo material, e a informação que nós recebemos é que temos pouquíssimos materiais à disposição, justamente de fazer uma campanha de prevenção. Prevenção quer dizer chegar antes, e se nós não orientarmos essa garotada, essa juventude, não poderemos mais fechar os olhos e só chorar e lamentar. Hoje, o pai lá está desesperado desse homem de 24 anos, mas existem pais que estão desesperados, por exemplo, do que está acontecendo na Quinta da Boa Vista. Crianças, jovens estão faltando às aulas, estão se reunindo na Quinta da Boa Vista, e aí temos um problema sério. Temos lá um efetivo pequeno de guardas para olhar mais de 15 mil metros quadrados. Aliás, quero dizer, senhor presidente, que a Quinta da Boa Vista precisa também de um olhar um pouco mais dedicado por parte da Prefeitura. É um parque que nos finais de semana recebem famílias e famílias, mas milhares de crianças e jovens, pessoas que vão lá em busca de lazer, e eu vejo ali muita sujeira, muito consumo de drogas, e nós precisamos pedir uma atenção ao senhor prefeito Eduardo Paes. Na questão da droga, por mais que a gente queira fazer o papel de estar orientando, mas nós precisamos fazer isso de forma construtiva, senhor presidente. Chamar a família, convocar a família. Quando nós falamos, por exemplo, senhor presidente, quantas clínicas nós temos à disposição para tratar um dependente químico na nossa cidade?
São pouquíssimas, raríssimas clínicas. Mas digo mais, se não forem as igrejas, se não forem as ONGs e as instituições, as drogas tomam conta dessa garotada. Nós sabemos que é um tratamento difícil, um tratamento caro, mas precisamos então pedir que haja uma participação maior de toda a sociedade, porque senão estamos aqui sempre fazendo apelos e a reação que nós vimos quando encontramos no noticiário, como é o caso da Quinta da Boa Vista, fotos, a matéria do jornal Dia, por 3 sextas-feiras consecutivas, foi ao local e fez essa matéria embasada de fatos que estão aqui registrados nesse jornal. E nós estamos ali encontrando o quê? Crianças e jovens que deveriam estar nas escolas, estão lá usando o álcool. O álcool é uma droga lícita, mas nós precisamos dizer, é droga e nós precisamos, pelo menos, fazer com que nossas crianças sejam orientadas. Então, mais uma vez, eu faço o apelo, vou dar a oportunidade ao vereador Paulo Messina, que pediu aqui pela ordem, mas, de qualquer maneira, queria registrar isso, que na Quinta da Boa Vista, o prefeito tome providências, que a Guarda Municipal ocupe aquela área, que a Secretaria Municipal de Educação procure ver, municipal e a estadual, porque na foto mostra crianças do ensino médio, e crianças uniformizadas, e são crianças do ensino médio. Isso quer dizer, é de competência do Estado, mas que se tome providências, porque é muito triste esse registro. E a Comissão do Direito das Crianças e Adolescentes vai ocupar e vai fazer o seu papel. Estaremos também fazendo diligências na Quinta da Boa Vista, para a gente ver se realmente pode também interceder e chamar junto à Polícia Militar e à Guarda Municipal uma atitude mais efetiva. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Paulo Messina. Obrigado, presidente, nobres colegas. Tenho a honra de registrar a presença do nobre prefeito da cidade de Colônia, Jürgen Rotas, que nos visita com a sua delegação, e queria pedir uma salva de palmas do plenário. A cidade de Colônia foi a cidade que sediou em 2005, na Alemanha, o Encontro da Juventude Católica, e eles têm muito a contribuir conosco com a sua experiência e nós a aprender. Obrigado, falo em nome da cidade do Rio de Janeiro, in the name of the city of Rio. A gente agradece a presença dos senhores, a visita dos senhores. We thank you for your visit. Presidente, só para... A delegação compõe vários parlamentares, dentre eles, em grande maioria, parlamentares do Partido Verde da Alemanha, the German Green Party. Inclusive, a vice-prefeita, Angela, Vice Mayor Angela, is from our political party, do nosso partido político na Alemanha. Presidente, eu queria que suspendesse a sessão por 2 minutos para que ele pudesse fazer um pronunciamento. A presidência suspende a sessão por 2 minutos para que possamos dar as boas-vindas. Está reaberta a sessão. Pela ordem, presidente. Nobre vereador. Não, deixa só dar posse à vereadora. A presidência, com base no artigo 157, segundo do Regimento Interno, vai interromper a ordem do dia, a fim de dar posse à senhora Márcia Santos de Alencar Teixeira, segunda suplente do Partido da República, PR, em decorrência do ato do presidente número 152 de 2011. Para esse fim, a presidência convida a sua excelência, o vereador... Posso dar, presidente? Eu dou apoio. A vereadora Patrícia Morim. Para assumir a Secretaria dos Trabalhos da cerimônia de posse da senhora Márcia Santos de Alencar Teixeira. A presidência convida os senhores vereadores Tereza Berg, Nereide Pedregal,
para conduzirem ao recinto do plenário a senhora Márcia de Santos de Alencar Teixeira. A presidência solicita à senhora Márcia dos Santos de Alencar Teixeira que proceda à leitura do termo de compromisso. Prometo cumprir a Constituição da República. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro e o Regimento Interno da Câmara Municipal. Observar as leis, desempenhar com retidão o mandato que me foi conferido e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do povo carioca. Bem. Comunico que foi entregue à Secretaria-Geral da Mesa Diretora o diploma e a declaração de bens. Encareço a nobre vereadora Patrícia Amorim que faça a leitura do termo de posse da senhora Márcia de Santos de Alencar Teixeira. Termo de posse da senhora Márcia Santos de Alencar Teixeira, segunda suplente do Partido da República, PR. Nos termos do artigo 14, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa de Leis, com nova redação dada pela Resolução número 1208, de 19 de abril de 2011, combinado com o artigo 3º, parágrafo 6º do mesmo diploma estatutário, nesta data, apresentou seu diploma, prestou compromisso, cumpriu o disposto no artigo 52, parágrafo 6º da Lei Orgânica do Município e tomou posse como vereadora à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a senhora Márcia Santos de Alencar Teixeira, segunda suplente do Partido da República, PR, diplomada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro e que passa a ocupar o cargo de vereadora nesta Casa de Leis, em decorrência do afastamento do exercício do mandato do senhor vereador Luiz André Deco, por mais de 120 dias, conforme ato do presidente número 152, de 19 de setembro de 2011. Ao final deste termo, a suplente ora empossada aporá a sua assinatura imediatamente após a do senhor vereador Jorge Felipe, presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Plenário Teotônio Vilela, no Palácio Pedro Ernesto, na cidade do Rio de Janeiro, em 20 de setembro de 2011. Convido a senhora Márcia de Santos de Alencar Teixeira para assinar o termo de posse. Cumpridas as formalidades legais, e regimentais, declaro empossada a senhora Márcia dos Santos de Alencar Teixeira, no mandato de vereadora à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e solicito a sua excelência que assine o livro de presença da sessão plenária à hora em curso. Para usar da palavra, em saudação, a posse da ilustre vereadora Márcia Santos de Alencar Teixeira, a presidência cede a palavra ao nobre vereador Israel Atleta. Posteriormente, ao nobre vereador Adilson Pires. Boa tarde a todos presentes nessa cerimônia.
Nós, vereadores, desejamos bem-vindo aqui a nova vereadora, né, que inclusive já esteve nessa casa. É o que deseja o amigo vereador Israel Atleta, e que, com certeza, que a gente pode estar juntos nessa luta. Tudo de bom. Com a palavra, o vereador Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Márcia Teixeira, gostaria de, em meu nome, em nome do prefeito Eduardo Paes, desejar à senhora um bom retorno à Câmara. A senhora que foi vereadora e cumpriu de forma digna o seu mandato como vereadora, foi uma excelente vereadora nessa Casa de Leis, cumprindo de forma correta o seu mandato. Nós queremos manifestar à senhora nossa alegria pelo seu retorno. Temos certeza que a senhora irá cumprir da mesma forma como foi no seu outro mandato, de forma correta, digna, honrada, seu mandato de vereadora. Sabemos que todos aqueles eleitores, todas aquelas pessoas que na sua campanha eleitoral lhe apoiaram, fizeram sua campanha, foram aquelas pessoas que de alguma maneira sensibilizaram os eleitores a votar na senhora, estão também hoje com o coração alegre de vê-la de volta a essa Casa de Leis. Então eu queria não só desejar à senhora um bom retorno, que a senhora cumpra de fato muito bem esse mandato, mas que a senhora conte conosco para que nós possamos, nesse período, nós vereadores, o prefeito Eduardo Paes, lhe auxiliarmos para que a senhora possa fazer o melhor mandato nesse período e que nós possamos tê-la sempre de volta aqui na Câmara como uma excelente vereadora. Meus parabéns, seja bem-vinda, e parabéns a todos aqueles seus assessores, amigos, que nesse período que a senhora esteve fora da Câmara, estiveram juntos com a senhora nessa, que é uma atitude muito bonita da política, que é a solidariedade daqueles que estão junto, não só nas horas boas, mas também naquelas horas difíceis. Nas horas difíceis, nós conhecemos os verdadeiros amigos, aqueles que não nos viram as costas, aqueles que se mantêm naquela relação de amizade, de companheirismo. Então, a essas pessoas que também ficaram juntos com a senhora nesse período de pouco mais de 2 anos, eu também quero externar meus parabéns por essa lealdade que tiveram com a senhora. Seja bem-vinda, parabéns e seja muito feliz nesse seu retorno. Para fazer a saudação, em nome do PSDB, a nobre vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, eu também quero saudar a nossa querida pastora Márcia, pela sua volta a esta casa. Tenho certeza que, mais uma vez, comprometida com o bem-estar da cidade do Rio de Janeiro, e eu especialmente feliz, porque esta casa perdeu 4 mulheres há bem pouco tempo. Algumas foram para a Alerj, a vereadora Lilian Sá foi para Brasília, e agora que bom que teremos mais uma mulher neste parlamento. Então, eu desejo à senhora muitas felicidades, um mandato cheio de realizações, que a senhora possa realmente, aqui nesta casa, mais uma vez, contribuir como contribuiu no mandato passado e dizer, não, as mulheres não me pediram para representá-las, mas de qualquer maneira, seja muito bem-vinda, conte sempre com o nosso carinho, com o nosso apoio. Obrigada, parabéns mais uma vez. Com a palavra, em nome do PV, para fazer a sua saudação, nobre vereadora Sônia Rabelo. Vereadora Márcia Teixeira, seja muito bem-vinda. Em nome do Partido Verde, nós queremos cumprimentá-la por essa posse no dia de hoje, desejando que o seu mandato seja tudo de bom, acrescido. Acabei de ouvir aqui de vários assessores e funcionários da casa, estavam saudosos da sua presença e alegres com o seu retorno. Não tive o prazer de conviver anteriormente consigo, mas eu tenho certeza, pelo seu sorriso, pela sua postura, pelo seu acolhimento, o acolhimento que Vossa Excelência tem de todos aqui, que o nosso convívio juntos, sendo mais uma bancada
acrescendo a bancada feminina aqui, com outro olhar sobre a cidade, né, vai trazer para todos nós aqui só muito acréscimo de bom por tudo isso. Então, seja bem-vindo, o Partido Verde está muito feliz de tê-la de volta. Muito obrigada. Para saudar a pastora Márcia, o nobre vereador Tio Carlos. Bem, queria, em nome do Democratas, dizer que é muito gratificante, quando cheguei nesta casa, constatar que a senhora esteve aqui na legislatura passada e deixou grandes amigos e deixou marca muito positiva. Isso na política é muito importante nós falarmos. Digo que eu sou um admirador da senhora, inclusive quando, assim que terminou a eleição, vim a esta casa e fui ao seu gabinete, porque sempre ouvi falar muito bem da senhora. Não convivi nesta casa com a senhora, mas tenho certeza absoluta que esta casa ganha com a sua volta. Tenho certeza que, não só pela sua competência, mas também espiritualmente, é muito importante ter uma pessoa que sabe a importância que é ter Deus à frente de todos os nossos projetos e sonhos. Quero dizer que eu sei que o seu esposo, pastor Ezequiel, está perdendo hoje a igreja que a senhora tanto edifica, também, mas esta casa, a cidade do Rio de Janeiro, todas as pessoas da cidade do Rio de Janeiro estão ganhando com a sua volta. Então, quero dizer de forma muito carinhosa e de forma muito especial, muito bom, tudo que Deus faz é bom. E a senhora, nesse momento, volta a esta casa, e mais do que isso, esta casa sentiu falta da senhora. E isso é muito especial dizer isso do fundo do meu coração. Que Deus possa abençoar a sua vida como a de todos, e que a senhora possa, de novo, trazer esta casa um pouco mais de fé em Deus. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Com a palavra, o vereador João Mendes de Jesus. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero aqui, nessa tarde, saudar a nossa querida pastora Márcia, né, pelo seu retorno a esta casa. Né? A senhora deixou realmente bons testemunhos nesse lugar. Eu tenho dito, ao longo desse meu trabalho aqui na casa, que nós somos, na verdade, parlamentares com missões. Parlamentares comprometidos, de fato, com as pessoas mais simples, mais modestas, né? Aqueles que realmente necessitam muito do poder público. E a senhora, retornando a esta casa, tem certeza que fará contribuir para que a cidade do Rio de Janeiro, que hoje, com 51 vereadores, e a responsabilidade que terá sobre os seus ombros, eu peço a Deus que dê muita força, muita sabedoria para que a senhora possa realmente fazer novamente o seu mandato com mais qualidade, além do que a senhora já fez, com muito mais devotação ao povo carioca, porque sobre os nossos ombros estão nada mais, nada menos, presidente, do que 150 mil pessoas, 150 mil cariocas, que cabe sobre os ombros de cada parlamentar desta casa. Nós somos 6.150.000 pessoas, quer dizer, habitantes dessa cidade. Para 51 vereadores, então nós temos aí, Reimô, 150 mil vidas que estão sobre os nossos ombros. Então, que Deus lhe dê força, lhe dê muita sabedoria, que o Espírito Santo lhe dê, sabe, aquela coragem para fazer muito por essa cidade. Parabéns pelo seu retorno, que Deus lhe abençoe, ao senhor, à sua equipe, ao seu esposo, ao pastor Ezequiel, parabéns, sabe, por tudo isso. Felicidades para todos. Muito obrigado. Para fazer a sua saudação, o nobre vereador José Everaldo. Senhor presidente, pastora Márcia, nobre vereadora, demais vereadores, familiares aqui presentes. Quando a senhora fazia o juramento, eu lembrava do dia 3 de novembro do ano passado, quando aqui cheguei, e não tem como a gente não fazer uma reflexão da nossa vida.
Eu sou de família muito humilde, mas até mesmo quando eu estava trabalhando, eu agradecia a Deus. Eu considerava isso uma vitória. Era motivo de alegria estar trabalhando. E aqui chegar é um privilégio. E eu lembrava, quando a senhora fazia o seu juramento, que a emoção que toma a gente, mesmo a senhora. E eu me imaginei, eu disse, porque olha gente, eu lembro, eu estava observando os procedimentos formais, eu lembro que aqui quem me trouxe ao recinto foi o vereador Brizola Neto e o vereador Adilson Pires. Esse é um momento que eu jamais vou esquecer. E exatamente naquela cadeira estava o nosso presidente, Jorge Felipe. E eu confesso que eu não estava vendo nada que estava acontecendo à minha volta. Tudo que aconteceu foi por instinto. Por acaso, agora eu sei que eu li o juramento, sei que assinei o livro de posse, sei que assinei o livro de presença, mas nada disso eu percebi. Então, é muito gratificante a gente estar aqui. Nos encontramos na eleição de 2008, lá em Campo Grande, em Bangu, aliás, na campanha, convocado pelo vereador Renato Moura, e foi um prazer enorme tê-lo conhecido, e um prazer maior ainda, ver a senhora de volta. E alguém lhe desejou sorte. Eu acho que não devo lhe desejar sorte, porque a senhora já é uma mulher de sorte. Né? Eu não posso lhe desejar um bom futuro, porque a senhora já tem um grande futuro. A única coisa que eu posso lhe desejar é muitos mandatos nesta casa. E seja bem-vinda. É pena a senhora não ser do PMN, que às vezes eu brincando com a presidente do meu partido, eu falo que é o Partido da Mulher Nacionalista. Mas, na realidade, é o Partido da Mobilização Nacional. Então, eu fiz questão de lhe cumprimentar, porque é um momento realmente histórico na nossa vida. Tá? Mais uma vez, meus parabéns e seja bem-vinda. Com a palavra, o nobre vereador Paulo Messina. A presença registra a presença do nosso eterno presidente, Sami Jorge, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Honrado com a presença de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Nobre vereadora, pastora Márcia Teixeira. Eu herdei o Marquinho da senhora. Quase que eu herdei o Fábio também, mas aí a Lucinha roubou ele primeiro. Cadê ele? Está ali. Fábio, seja bem-vindo também de volta, né? Ficou 3 meses fora só. Pastora, eu tive a honra de fazer com a senhora da sua autoria o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro a Marina Silva, que a gente entregou tem o quê? Uns 6 meses, a 1 ano, não foi? Então, esse foi um primeiro evento que nós estávamos juntos, de muitos, se Deus quiser, daqui para frente. E aí eu estou falando por mim, porque a senhora tem certeza que volta. Pastora, seja bem-vinda. É um prazer, uma honra estar com a senhora. E vamos continuar parceiro como a gente foi até hoje. Estou à disposição de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora pastora Márcia. Não sei se vou aguentar falar. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a todos os presentes neste plenário, ao senhor doutor Fernando Peregrino, secretário estadual do PR, que está representando o deputado federal Garotinho, ao Alex, que está representando a deputada Clarissa, aos demais representantes do Partido da República. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, agradecer ao senhor presidente Jorge Felipe, à mesa diretora, à comissão de ética, aos meus pares que me proporcionaram este momento de justiça.
É um novo tempo para que eu possa dar continuidade ao trabalho que desenvolvi no meu primeiro mandato. Agradeço ao meu esposo, o apóstolo Ezequiel Teixeira, a minha filha Tati Teixeira, a Tatiana Teixeira, aos meus pais que estão aqui, à família do Projeto Vida Nova, que está aqui. Com alegria retorno a esta casa de leis, pois sou alguém que ama a cidade do Rio de Janeiro. E como todos vocês, desejo vê-la mudada para melhor. Ao longo de anos, tenho visto a degradação de áreas que considero fundamentais para a saúde da nossa cidade. Retorno para trabalhar ainda mais empenhada, dedicando-me com total esmero, a fim de fiscalizar o Executivo, legislando, representando e sendo voz de todo cidadão carioca. Retorno hoje a essa casa em defesa da família, dos trabalhadores e da melhoria da educação em nossa cidade. Tenho visto inúmeras dificuldades, barreiras que as mulheres enfrentam. Não estou falando em competição, nem tampouco em disputa. A cada dia aumenta o número de mulheres agredidas dentro de suas próprias casas. O que percebemos de fato é que famílias inteiras têm sido dizimadas por falta de apoio social, psicológico e jurídico. E eu luto pelas famílias, pois é um grande projeto de Deus. E eu estou empenhada nisso. Tenho, dentre as leis que aprovei em meu primeiro mandato, a lei do celular, que proíbe a utilização de aparelhos celulares, iPods, iPhones, em sala de aula, pois entendo que a atenção na sala de aula tem que ser canalizada para um só propósito, o aprendizado. A verdade é que muitos são os fatores que contribuem para a crise na área da educação que temos hoje, não somente aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas, na realidade, em âmbito nacional, mas abordaremos estes temas em uma outra ocasião. Tenho um sonho, uma educação de qualidade, porque a educação é a base fundamental para se construir uma nação com cidadãos de caráter. Acredito na educação em tempo integral. Nós vamos lutar por isso. A palavra de Deus diz: o povo perece por falta de conhecimento. Lutarei pelos trabalhadores, por salários mais dignos, valorização da classe trabalhadora, pois os mesmos contribuem para o crescimento de nossa cidade. Definitivamente, sei que não são poucos os problemas e dificuldades que enfrentaremos. A cada dia, algo novo tenta manchar o nome de nossa cidade. Uma das mais conhecidas e mais faladas no mundo. Periodicamente, uma notícia desagradável sobre o Rio é publicada nos maiores jornais do mundo. E o título de Cidade Maravilhosa se depara com a realidade diária que vivemos aqui. Queremos um Rio verdadeiramente maravilhoso. Não resolveremos tudo nesta gestão, disso eu tenho certeza. E seria pretensão até de minha parte crer nisto, mas tenho um amor a esta cidade. E a oportunidade e a porta aberta que se está abrindo hoje, que Deus tem colocado diante de mim, para ser um canal de contribuição e de comprometimento, de dar o meu tempo, força e vigor em prol do povo da cidade do Rio de Janeiro e de ver o Rio de cabeça para cima. O povo não precisa de um bom discurso, mas precisa, de fato, pessoas que se doem pela causa. Coloco-me à disposição a doar-me por esta causa pela cidade do Rio de Janeiro, porque não desisto nunca, sou brasileira. Termino meu discurso registrando nos anais desta casa esse meu compromisso público com o povo do Rio. Agradeço a Deus
e nos ajude e que nos abençoe muitíssimo. E eu quero agradecer muito pelo carinho, por essa recepção que vocês têm proporcionado à minha vida. Eu chorei aqui, muito aqui ao ler o discurso do juramento, mas eu chorei de alegria por ver a honra do Senhor me dando. E não somente uma, Ele está me honrando duplamente nesse dia. E eu quero somar, eu quero abençoar essa cidade do Rio de Janeiro junto com vocês, viu? Deus abençoe muitíssimo vocês. Obrigada. Vereadora Márcia Teixeira. Em nome dos demais vereadores, desejo fazer essa breve saudação com a convicção de que Vossa Excelência honrará e dignificará a representação popular. Seja bem-vinda. Aproveito para dar conhecimento aos senhores vereadores que o expediente de autoria da senhora Márcia Teixeira, cumprimentando cordialmente, comunico que usarei o nome de Márcia Teixeira em minhas atividades parlamentares. Passa-se a ordem do dia em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de lei número 789/2010, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação e organização do órgão municipal de proteção e defesa do consumidor, PROCON Rio, institui a Comissão Municipal Permanente de Normatização, como PEN, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECOM, e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, e dá outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Defesa do Consumidor. A presença convida a nobre vereador Jorginho da SOS. Para dar o parecer ao projeto. Boa tarde, presidente. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Vereador Bencardino. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Vereador Bencardino. Vai dar o parecer pela Comissão de Higiene. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Não. Professor, acho. Para emitir o parecer, o nobre vereador Argimiro Pimentel. Parecer favorável, senhor presidente. O parecer favorável. Em discussão, o projeto. Para discutir, nobre vereadora Sônia Rabelo. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de iniciativa do Executivo é da maior importância para o município. O município do Rio de Janeiro, embora tenha 6 milhões de habitantes, não possui um órgão municipal de defesa do consumidor. A área de defesa do consumidor, e nós temos aqui uma comissão, hoje é da maior importância para efeitos de controle
e de assistência à população. E, no meu sentir, a Câmara dos Vereadores tem um papel importantíssimo na verificação de toda a coerência desse projeto. Eu gostaria de sugerir, até ao Executivo, uma atenção de uma possibilidade de algumas emendas para que esse órgão do Executivo, que está sendo criado, ele, efetivamente, quando o fosse, ele o fosse com efetividade. Uma delas é estabelecer, eventualmente, a possibilidade para que os acordos estabelecidos ao nível do PROCON tenham força de título executivo. A outra seria sugerir, na composição da Comissão Permanente de Normatização, que é uma comissão importante para efeitos de regulamentação do funcionamento, a inserção de representantes do Inmetro e, no mínimo, da Defensoria Pública, que tem também um papel importante. Uma outra sugestão, e tudo isso dependerá fundamentalmente do ato do Executivo, porque diz respeito à estrutura administrativa, é em relação ao artigo 13 da lei, que diz que ato do Poder Executivo Municipal deverá detalhar a estrutura organizacional do PROCON Rio. Ora, se o PROCON vai ser criado a nível de uma secretaria municipal, eu pergunto se não haverá aumento de despesa, necessidade de cargos em relação à questão, porque isso depende de projeto de lei, depende de autorização legislativa. Então, nesse caso, só remanejamento, sem aumento de despesa. Então, nesse caso, eu não teria mais nada a acrescentar no momento, nessa primeira discussão, e dizer que esse projeto é da maior importância, que ele seja aprovado, né, também com medidas que permitam a essa comissão de normatização uma força regulamentadora para que dê eficácia normativa e atenda aos anseios da população. Muito obrigada, presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 26 de 2009, de autoria do senhor vereador Bencardino, que dispõe sobre normas para supermercados e hipermercados no âmbito do município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, o novo vereador Bencardino. Solicito adiamento da matéria por 4 sessões. Proposto adiamento da matéria por 4 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte em tramitação especial em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 1234-A de 2003, de autoria do senhor vereador Eliomar Coelho, que condiciona a concessão de habites à existência de obra de arte nas edificações. A matéria está em votação. Em votação, hein?
Encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 6 senhores vereadores, não 10 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento do trabalho. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.